Vou apresentar a minha dissertação com o título Localização de monitores de levantamento de tensão para cálculo do fator de impacto. O meu orientador é o professor Roberto. Então, nessa apresentação, eu dividi ela numa breve introdução, depois eu falar um pouco dos meus objetivos, apresentar a metodologia, um dos meus estudos de caso e, no final, as conclusões que eu cheguei com a pesquisa. Então, começando, os afundamentos de tensão são um distúrbio de qualidade de energia, caracterizado por uma redução da tensão eficaz por um curto período de tempo, e junto com as sobretensões e interrupções de curta duração, são caracterizados como variações de tensão de curta duração. Esse distúrbio tem relevância dentro da área de qualidade de energia, pois, dependendo da severidade do distúrbio e da sensibilidade das cargas, ele pode gerar mau funcionamento ou até desligamento de alguma carga. Isso, quando a gente está no ambiente industrial, pode ter algum impacto financeiro considerável, relativo. E, embora ele seja um distúrbio menos severo que interrupções momentâneas, ele tem o mesmo potencial de gerar um mau funcionamento, interrupções instantáneas, desculpa, e a frequência de ocorrência de VTCDs é maior que interrupções instantáneas. As principais causas de afundamento de tensão são as faltas nos sistemas elétricos, energização de transformadores e a ligação de grandes cargas, onde a maior parte dos afundamentos são gerados por faltas na rede. Isso é ligado à existência de milhares de quilômetros de rede elétricas nos nossos sistemas, que são expostas a toda sorte de intempérie, que vai de vendavais, contato com vegetação, e o principal motivo em redes elétricas em geral são descargas atmosféricas. Então, devido aos motivos também aleatórios e as variáveis como tipo de falta, impedância de falta, local da falta e o próprio fluxo de carga do sistema no momento da falta, é um distúrbio de natureza aleatória, extremamente aleatória, e ele é, de certa forma, complexo de ser monitorado. Tendo em vista uma inviabilidade financeira e até técnica de monitoramento de todos os pontos de uma rede elétrica, nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, foi proposto em vários estudos a localização de monitores através da localização ótima, onde a partir de um número mínimo de monitores, um número limitado, se busca fazer o registro de todos os afundamentos de tensão com uma relevância no sistema. No entanto, como a gente estuda a localização de um número limitado de pontos, a gente acaba criando também diversos pontos não monitorados do sistema, onde às vezes nesses pontos que não são monitorados, é interessante a gente saber a incidência dos distúrbios também. Então, para um consumidor, o que importa para ele é o ponto de conexão dele com a rede. Então, para ele, a incidência naquele ponto é interessante, e até mesmo para a concessionária, para um planejamento de expansão, melhoria da rede, saber os pontos críticos. Como aqui no meu trabalho, para a quantificação dos afundamentos de tensão, eu utilizo o indicador fator de impacto, que é o proposto pela ANEEL no PRODIST, então, que regula no âmbito da distribuição, e é o indicador proposto para quantificação das variações de tensão de curta duração nos sistemas de distribuição. Então, falando um pouco dos meus objetivos, o objetivo principal é quantificar o fator de impacto em pontos não monitorados do sistema. Então, por esse objetivo, a gente passa inicialmente pela localização de monitores, e aqui eu vou um pouco além do objetivo da localização de monitores, que visa registrar os afundamentos em uma rede. Então, além de registrar, depois eu tenho o objetivo de estimar os afundamentos de tensão dos pontos onde eu não tenho monitores, não tenho registradores. E eu coloco como um terceiro objetivo a aplicação de uma ótica diferenciada dos trabalhos até então de localização de monitores, onde às vezes a gente encontra muitos trabalhos focados em redução de espaço de busca para solução, onde às vezes são feitas algumas simplificações, como considerações de tensão pré-falta iguais a 1 PU, ou considerar apenas curtos-circuitos trifásicos, sistemas equilibrados, ou faltas sólidas. Então, aqui eu busco olhar esse problema de localização de monitores observando as variações dos fatores de entrada, então, impedância, tipo de falta, local de falta, e as variações de tensão pré-falta. Então, seriam esses alguns dos objetivos do meu trabalho. A minha metodologia ela pode ser dividida em 3 etapas sequenciais. Uma
é necessária para outra. Então, a primeira é fazer a localização de monitores. Como falei, fazer essa localização não apenas para registrar os afundamentos de tensão, mas também que eu consiga informações suficientes para estimar os afundamentos em pontos não monitorados do sistema. Depois, fazer a estimação de afundamento de tensão. E quando eu falo de estimação, falo em estimar a magnitude dos afundamentos de tensão nos pontos não monitorados através dos monitores localizados na etapa anterior, e com os dados dessa magnitude de tensão, eu calculo o fator de impacto nesses pontos da rede elétrica. Então, o primeiro passo, a metodologia de alocação de monitores, ela se baseia em simulações de curto-circuito. Então, a gente conhece bastante uma matriz de tensão remanescente durante falta do método das correções de falta, onde, para um cenário específico de falta, a gente considera o tipo de falta, uma impedância de falta e tensões pré-falta, eu gero curto-circuitos em diferentes pontos do sistema e construo uma matriz de tensões remanescentes. Então, para ilustrar um pouco melhor o que seria essa matriz de tensão em tensões remanescentes durante faltas, aqui tem um exemplo bem simplificado, onde eu considero um sistema de 7 barras e considero apenas um curto-circuito trifásico sólido. Então, seria o nosso caso mais simples. Quando a gente trata do sistema real, a gente acaba tendo 3 tensões, desbalanceados, a gente vai trabalhar com componentes simétricos. Então, aqui é mais para ilustrar mesmo. Então, na matriz de tensão remanescente durante falta, cada coluna representa um local de falta, então e cada linha, cada elemento representa a tensão remanescente relativa a esta falta no lugar. Então, essa minha primeira coluna, ela representa as tensões nos nossos sistemas devido a uma falta na barra 1. Então, a gente já observa algumas coisas, como a gente está tratando uma falta trifásica sólida, a gente tem uma tensão igual a 0 no local da falta. E como a gente trabalha no sistema radial, com uma única fonte, todas as tensões adjusantes também vão ser 0. É um ponto interessante de observar. E um conceito muito importante quando a gente fala de localização de monitores é o conceito de área vulnerável, área de vulnerabilidade do sistema, onde definido um limiar de tensão, que eu pretendo observar os distúrbios, eu acabo considerando que a área vulnerável é composta por todos os elementos da linha que tem valor inferior a esse meu limiar de tensão considerado. Então, aqui eu destaquei em vermelho os elementos da área vulnerável, considerando o limiar de 0,5 PU para a barra 7. Isso quer dizer que qualquer falta trifásica sólida num desses pontos vai gerar um afundamento de tensão inferior ao limiar na minha barra 7. Isso, na localização, praticamente tem a função prática de dizer qual é a área que um monitor localizado nessa barra vai conseguir cobrir, vai conseguir observar. Então, na prática, eu digo que se uma barra está dentro da área vulnerável onde eu localizei o monitor, esse monitor vai enxergar uma falta dentro dos parâmetros do limiar de tensão e do tipo de falta. Então, é importante destacar aqui a matriz de tensão remanescente, ela é específica para um cenário de falta, então, um tipo de falta, uma impedância de falta e tensões pré-falta. Se eu mudo esse cenário, eu mudo a minha matriz de tensão remanescente. Depois, a gente acaba construindo, a partir dessa matriz, uma matriz de cobertura, onde eu atribuo um valor 1 para todos os elementos abaixo do limiar que eu quero considerar, e um valor 0 para os elementos acima desse limiar. E assim eu consigo evidenciar um pouco melhor a minha área de vulnerabilidade e também fazer o cálculo e também chegar à solução do problema de localização de monitores. Então, seguindo a solução clássica, um modelamento matemático clássico da solução de localização de monitores, eu atribuo um vetor de monitoramento, onde eu atribuo um valor 1 aos nós onde eu possuo um monitor, e um valor 0 nos nós onde eu não possuo. E com a matriz de cobertura e esse vetor de monitoramento, eu calculo um vetor de observabilidade, que ele vai me dar, cada elemento dele vai corresponder por quantos monitores
um nó do meu sistema é observado. Então, na resolução do problema de localização de monitores, eu acabo buscando um conjunto de monitores, um conjunto X de monitores, com que o resultado do meu vetor de observabilidade tenha todos os elementos maiores ou igual a 1. Isso quer dizer que todos os meus nós considerados vão ser observados por pelo menos um monitor desse conjunto X. Então, essa é a formulação mais básica, mais genérica da localização de monitores. No meu trabalho, eu considero a hipótese da utilização de um caso de curto-circuito mais brando para a localização de monitores. Como eu falei, a matriz de cobertura ela é de um cenário próprio, de tipo de falta, impedância de falta e tensões pré-falta. Então, eu considero uma hipótese que, se eu considerar um caso mais brando, de curto-circuito, esse meu conjunto encontrado para monitorar esse caso vai ser capaz também de monitorar casos mais severos. Então, se eu, aqui na minha matriz de cobertura, eu considero um curto-circuito monofásico com uma impedância diferente de zero, então se eu tiver um tipo de falta mais severa, falta trifásica, ou uma impedância de falta até um curto-circuito monofásico inferior, eu vou conseguir também enxergar essa falta pelo meu conjunto localizado. Na minha metodologia, eu faço uma variação do carregamento do sistema para ter essa variação das tensões pré-falta, que é uma análise que eu considero importante, que muitas vezes ela é simplificada na literatura. Então, dentro da minha metodologia de localização de monitores, eu considero também alterações na tensão pré-falta. Resolvido o problema de localização de monitores, eu parto para a estimação de fundamentos de tensão, onde eu falo de estimação de fundamentos de tensão, eu falo em encontrar as magnitudes de tensão dos pontos não monitorados através dos dados desses monitores localizados. A abordagem que eu utilizei para fazer essa estimação foi gerar um banco de situações de falta, previamente, onde eu simulo diversas situações de falta, com tipos de falta, impedância de falta e carregamento de sistemas diferentes, e guardo isso dentro de um banco. E quando eu tenho uma falta registrada, eu pego os valores de todos os monitores localizados e busco dentro desse meu banco a situação de falta que melhor se encaixa naqueles valores dos dados monitorados. Encontrada essa situação que mais se aproxima dos meus dados, eu atribuo aos barramentos não monitorados os valores desse cenário que eu tenho dentro do meu banco de dados. Depois de atribuir esses valores, eu uso eles para fazer o cálculo do fator de impacto, isso conforme é descrito lá no PRODIST, como determinar, né? Todas as simulações que eu fiz, tanto para construir a matriz de cobertura, gerar meu banco de afundamentos de tensão e testar a sensibilidade da minha metodologia, eu utilizei o OpenDSS, é um software da Epic, ele consegue atingir alta velocidade na resolução de circuitos. Então, só foi possível gerar um banco tão grande de dados com a utilização do OpenDSS. Então, falando um pouco dos meus estudos de caso, eu utilizei, no primeiro estudo de caso, o sistema I3E 34 barras, onde esse estudo de caso ele é importante porque ele é um alimentador longo, levemente carregado, com cargas desbalanceadas. Ele trabalha num nível de tensão de 24,9 kV, então não é um nível de tensão tão estranho do que a gente tem costume de trabalhar. Ele também é encontrado em diversos trabalhos sobre a localização de monitores, então é bom para comparar também os resultados. Depois eu faço estudo de caso em cima do sistema 123 nós. Esse estudo de caso, embora ele trabalhe num nível de tensão menor e seja um alimentador muito mais curto, 34 nós tem 93 km, esse 123 tem 12. Ele é interessante pela complexidade, pelo número de barras, que ele acaba imprimindo uma complexidade maior na resolução do problema de localização de monitores, e ele permite que eu faça uma análise de sensibilidade também frente à alteração de carregamento na matriz de cobertura, que vai refletir sobre a localização de monitores.
E ainda eu faço uma análise em relação a fundamentos causados por faltas externas. É uma coisa importante de falar que quando essa metodologia foi proposta, ela foi aplicada a sistemas de transmissão. A gente utiliza simulações de falta para gerar fundamentos e monitorar e alocar os pontos. Então, quando a gente fala no sistema de distribuição, a gente vai gerar faltas no próprio sistema, a gente tem o sistema como um todo. Quando a gente transporta isso para a distribuição, a gente também tem que levar em conta que a maioria das faltas geradas dentro do sistema de transmissão não são dentro do nosso alimentador, são em alimentadores adjacentes ou são a montante da nossa subestação. Então, cuidado que às vezes a gente tem que ter em transportar um conceito que foi aplicado inicialmente para a transmissão para sistemas de distribuição. E nesse meu estudo de caso eu verifico que, de fato, o método ele não se destina a localizar os afundamentos de tensão gerados por faltas externas. Então, eu proponho um complemento do método. Então, eu proponho a observação do terminal de subestação, observando a tensão, a amplitude de tensão e a corrente. Então, se a gente tiver uma falta externa, a gente vai ter um decréscimo generalizado da subestação até o final do alimentador, não necessariamente gerando afundamento na subestação, mas dependendo do decréscimo na subestação, a gente pode ter afundamento no final da linha. E através do monitoramento da corrente, a gente pode verificar se teve uma corrente de falta e se aquele decréscimo na tensão foi gerado por uma falta dentro do sistema ou não. Então, proponho isso também quando a gente utiliza esse método na localização de monitores em sistemas de distribuição. Aqui nessa apresentação eu vou apresentar os resultados do caso de estudo do sistema 123 barras, por ele permitir essa análise de sensibilidade sobre a matriz de cobertura. Então, ele é um sistema que ele tem 4 reguladores de tensão. E como eu falei, é um sistema curto e opera no nível de tensão de 4,16 kV. Então aqui eu tenho uma representação gráfica das matrizes de cobertura, uma matriz de cobertura considerando o carregamento nominal. Isso aqui por uma falta monofásica com impedância igual a 1 ohm no sistema. E aqui do lado eu tenho uma matriz de cobertura considerando o carregamento leve do sistema. Então, quando a gente fala, como a minha premissa é considerar o caso mais brando de falta, no caso de carregamento, no caso de tensões pré-falta, seria o caso onde eu tenho tensões pré-falta maiores, e o que a gente leva intuitivamente a pensar quando a gente tem uma redução na carga, a gente tem uma elevação nas tensões do sistema. No entanto, isso não é totalmente verdade, ainda mais quando levo em consideração elementos de regulação de tensão automática no meu sistema. Então, aqui a gente pode verificar algumas diferenças já visuais na matriz. Aqui fica melhor. Então, essa região aqui, essas duas regiões de azul, elas são mais preenchidas na matriz de carregamento nominal. Então, tenho áreas de vulnerabilidade maiores nesse carregamento nominal. No entanto, se eu olhar o começo do meu alimentador, eu tenho alguns elementos mais preenchidos na matriz de carregamento leve. Isso está associado à presença propriamente do regulador de tensão, onde próximo a ele tem uma tensão inferior pré-falta, porque como eu tenho carregamento leve, eu acabo trabalhando com traços menores nesses reguladores. Então, a minha alteração não é simplesmente de redução quando eu diminuo o meu carregamento. Alguns pontos eu vou ter algum acréscimo na minha área vulnerável. Então, aqui que mostra um pouco melhor a diferença das duas matrizes, onde a minha área em azul ela corresponde aos elementos com valor 1 na matriz de cobertura para o carregamento nominal e 0 para a matriz de cobertura do carregamento leve. Isso quer dizer, esses elementos eles fazem parte das áreas vulneráveis do meu carregamento nominal. Quando eu considero um carregamento leve, eles saem da minha área de vulnerabilidade. No entanto, os elementos em vermelho representam o contrário. Os elementos têm valor 1 da minha matriz de cobertura no carregamento leve e 0 na minha matriz de cobertura no carregamento nominal. Então, quer dizer que são elementos que passam a fazer parte das minhas áreas vulneráveis quando eu reduzo o carregamento do meu sistema. Quando a gente fala em caso mais brando, a gente acaba objetivando trabalhar onde a gente tem as menores áreas vulneráveis. Né? Então, o indicativo é que
possivelmente, pela minha premissa, eu vou ter melhores resultados considerando o carregamento leve para fazer a localização de monitores. Então aqui eu passo os resultados em relação aos registros de afundamento de tensão. Então aqui eu considerei as matrizes de cobertura e localizei conjuntos de monitores para registrar os meus afundamentos de tensão. Então esses dois primeiros conjuntos eu utilizo conjuntos de monitores que garantem a restrição de observabilidade tanto para o carregamento leve quanto para o carregamento pesado. Eu obtenho aqui percentuais de 99,9, 99,7, 97 de observação dos meus eventos. Então, para cada conjunto eu simulei 10.000 faltas de maneira aleatória, variando todos os parâmetros de entrada. Carlos, só um detalhe, está cortando um pouco o teu áudio, fica meio picotado, assim, talvez se tu desliga a câmera, aproveita melhor a largura de banda só para áudio. Tá, eu vou desconectar o celular aqui também, que eu estava com ele de backup aqui também na apresentação. Melhorou agora? Continua um pouquinho e vemos se melhorou assim, tá? Tá. Então aqui, referente ao meu registro de afundamento de tensão, esses meus dois conjuntos de monitores, eles cumprem as restrições tanto para um carregamento leve, para o carregamento médio. Aqui a gente não tem 100% dos eventos registrados, porque para a impedância de falta que eu utilizei, para a resistência de falta nas simulações, quando eu considero o meu maior carregamento de 1,24% de cada carga, aplico um multiplicador em cada carga conectado ao sistema, eu acabo não tendo um conjunto com 3 monitores que observa totalmente o meu sistema. Então, não teria 100% de registro dos eventos se eu considerar também um carregamento pesado. No entanto, quando eu considero esses dois níveis de carregamento, eu tenho percentuais muito próximos de 100%. Depois, esse conjunto, ele cumpre a restrição apenas para o carregamento leve. Eu alcanço percentual de observação também muito próximo, 99,93. E quando eu passo a observar apenas a matriz de carregamento nominal, eu já tenho um decréscimo, embora pequeno, ainda é mais relevante do que os outros. E no final aqui eu apresento 3 conjuntos de monitores, onde eu distribuí por regiões diferentes do meu sistema. E aqui eu considerei, para escolher eles, o Y médio, que seria a média do número de monitores observando cada barra. Então aqui eu teria uma observabilidade maior, então nesses conjuntos, no entanto, eles não cumprem as restrições. Então eu acabo registrando percentual menor de eventos, justamente porque tem alguns pontos que ele não consegue monitorar. Depois, diferente do objetivo de registrar os afundamentos, eu tenho a estimação de afundamento de tensão, então toda vez que eu registro um afundamento, eu faço a estimação das magnitudes nos pontos não monitorados. Então aqui, quando eu faço uma simulação de falta, eu considero independentes os nós. Então, uma simulação de falta ela vai ter mais de um afundamento, isso vai depender quantos barramentos, quantos nós são afetados por essa falta. E eu considero 2 casos que eu tenho um erro na minha estimação. O primeiro é um falso afundamento estimado, onde o meu estimador ele estima um afundamento naquele ponto onde não houve, e o caso contrário, que seria um afundamento não estimado, então um afundamento que ocorreu pela simulação, mas que o meu método de estimação não foi capaz de identificar. Aqui eu observo que para a localização de 3 monitores, eu acabo tendo ali um erro em torno de 1%, e depois dos 3 conjuntos eu acabo adicionando um monitor a cada um desses 3 conjuntos anteriores, uma região onde não tem, uma região que não estava muito coberta, e verifico a melhora. Então aqui no meu melhor caso eu consegui reduzir cerca de 9% o meu erro de estimação, e no pior caso eu acabei não reduzindo em nada o meu erro com o acréscimo de um monitor.
Vale ressaltar que esse meu erro de estimação está mais associado a faltas perto do meu limiar. Então, como fator de impacto ele tem um fator de ponderação onde as faltas mais severas têm um fator de ponderação maior, esse meu erro de estimação ele está justamente nas faltas com menos relevância para o cálculo do meu fator. Então, quando esse erro de estimação é transportado para o meu cálculo do fator de impacto, eu acabo tendo erros menos significantes ainda. Então, aqui eu apresento o meu erro do cálculo do fator de impacto. Importante falar que para o cálculo do fator de impacto eu tenho que ter ocorrência de faltas. Então, numa simulação, eu considero uma taxa de falta. Nesse caso, por ser um sistema que opera em tensão mais baixa do que o de costume, eu acabei extrapolando a minha taxa de falta. Eu considerei a mesma taxa que eu considerei para o sistema 34 barras, que tem 93 km. Então, se eu for considerar nesse sistema a minha taxa de falta, ela está acima de 800 faltas por quilômetro por ano, que seria 10 vezes mais do que um número razoável para a gente considerar de taxa de falta. Mas isso está a favor dos meus resultados, então eu acabei aumentando meu fator de impacto por esse meu extrapolamento na taxa de faltas nesse cálculo aqui. Então, dá para observar que o meu melhor caso com 3 monitores é esse conjunto aqui. E no final ainda fiz uma localização, distribuí 7 monitores pelo sistema para fazer esse registro, para fazer essa estimação, para verificar qual seria o resultado desse aumento deliberado de número de monitores. E alocando 7 monitores, eu consegui reduzir basicamente a metade o meu erro já é pequeno. Isso se a gente levar em conta que o fator de impacto ele tem um valor de referência igual a 1. Então, como tem um erro aqui na terceira casa após a vírgula, eu considero que o meu erro ele tem baixa significância. O fator de impacto ele nem é calculado até a terceira casa depois da vírgula. Então, como já tem um erro pequeno, o aumento deliberado dos monitores não vai resultar numa melhora tão expressiva assim nos meus resultados. Aqui eu tenho o erro ponto a ponto. Então, aqui para aquele meu melhor caso com 3 monitores e o caso de 7 monitores, eu consigo perceber que nas regiões onde eu não tinha um monitor localizado, eu consigo chegar mais próximo do zero, mas ainda assim o meu erro está abaixo de 0,005 PU. Então, com base nesse estudo de caso, na pesquisa, as minhas conclusões, a primeira é que a hipótese de localização de monitores garantindo a observabilidade, considerando o caso mais brando, foi confirmada. Eu fiz essa localização considerando esse caso de uma falta monofásica com a maior tensão, com a maior impedância, que gera fundamentos relevantes em todo o sistema. Isso eu achei um meio termo de valor de impedância que geraria esse fundamento de tensão abaixo de 0,8 PU. Também, com a variação do carregamento, eu verifiquei que a matriz de cobertura ela tem uma influência sobre a localização de monitores, embora eu consiga enxergar resultados muito bons considerando o carregamento nominal. Se eu considero os outros carregamentos, consigo melhorar ainda o percentual de registro dos meus eventos de afundamento de tensão. Verifiquei que a técnica de localização de monitores ela garante a observação dos distúrbios causados dentro do sistema analisado. Então, nesse estudo de caso, eu não posso falar que foi detectado uma perda de conexão. Estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos te ouvindo bem. É que apareceu, foi detectado uma perda de conexão aqui, então tá. Então, eu posso inferir que para faltas dentro do meu alimentador eu consigo registrar os afundamentos gerados por elas. Não posso dizer a mesma coisa sobre faltas geradas fora do meu alimentador, nesse estudo de caso. Em relação à minha estimação de afundamento de tensão, a abordagem que eu escolhi, ela se mostrou satisfatória, na minha visão, onde o objetivo que era calcular o fator de impacto foi possível com baixo erro, então um erro na terceira casa após a vírgula, num indicador que é calculado na casa da unidade. E uma última conclusão sobre esse estudo de caso
é que o aumento deliberado no número de monitores acaba não tendo um resultado tão expressivo comparado com o custo de eu localizar mais monitores no meu sistema. Então, a partir de um certo número necessário para registrar os afundamentos, eu consigo também fazer essa estimação dos afundamentos de tensão nos pontos não monitorados. E dessa apresentação era isso, então fico aberto a perguntas.